Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o nosso Serviço Nacional de Saúde é dos melhores do mundo. A ele devemos a redução drástica da mortalidade infantil e o aumento da esperança média de vida. E os nossos profissionais de saúde são também dos melhores do mundo. A eles devemos a resiliência do SNS e a sua capacidade extraordinária de fazer da saúde um direito. E isto é inquestionável. Um exercício útil é, aliás, conhecer a experiência de quem recusou a opção histórica por um Serviço Nacional de Saúde. Veja-se o caso dos Estados Unidos da América. O pagamento das despesas médicas é a maior causa de falência pessoal nos Estados Unidos. Mais do que o desemprego, é o pagamento dos cuidados de saúde que atira as pessoas para a miséria. Em Portugal, até os que têm dedicado todo o seu tempo a combater o Serviço Nacional de Saúde desde 1979, têm enormes dificuldades em colocá-lo em causa. É que a população sabe que o SNS é imprescindível no seu dia-a-dia. Sabe que o único caminho é o do seu reforço. Não é por isso aceitável que se coloque em cima da mesa hipóteses como a do encerramento rotativo de urgências, como já foi colocado em Lisboa. O SNS não pode ser uma manta curta que destapa de um lado para tapar do outro. Não é aceitável que se encerrem serviços, ora à noite, ora ao fim de semana, por falta de profissionais, como acontece no Garcia Dorta. O SNS não é um serviço intermitente. Não é aceitável que faltem profissionais para garantir escalas, consultas e cirurgias. O SNS que o país merece não é o dos serviços mínimos, é o da resposta pronta para todas as necessidades. O nosso SNS não é o dos encerramentos. O nosso SNS não é o que está proibido por despacho de contratar os profissionais de que necessita. O nosso SNS é o dos profissionais, é o dos utentes, é o que contrata e cria condições para fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Senhoras e senhores deputados, prestem atenção aos seguintes números. Faltam obstetras para garantir escalas nas urgências? Existem 1.400 em funções no país, apenas 850 no Serviço Nacional de Saúde. Faltam anestesistas para escalas em urgências para responder às listas para cirurgias. Os dados da Ordem mostram quase 2.000 inscritos, mas o balanço social do Ministério da Saúde diz que apenas metade trabalha no SNS. O Garcia Dorta tem dificuldade para captar pediatras. Novamente, a Ordem dos Médicos fala em 2.000 inscritos, balanço social do Ministério da Saúde, 1.100 especialistas em pediatria médica, mais 64 em cirurgia pediátrica. E esta realidade replica-se por muitas outras especialidades. Em oftalmologia e urologia temos tempos de espera inaceitáveis. Porquê? 1/3 dos 100 especialistas em urologia e oftalmologia não quiseram ficar no Serviço Nacional de Saúde. É muito, é demais, até porque todos eram necessários. Há muitos profissionais que já não estão no SNS. Outros não querem lá ficar quando acabam a formação. Os que saem falam do excesso de trabalho, de uma carreira que não progride, da não valorização da sua função. Os que não querem lá ficar, mesmo depois de terem feito lá a sua formação especializada, consideram pouco atrativo. E esta é uma realidade que temos de mudar. Esta é a realidade que temos de mudar. Que nos propomos a mudar para termos um SNS robusto, com acessibilidade e rapidez de resposta. É preciso, pois, que o Governo tire o garrote ao SNS, que permita contratar os profissionais necessários. Para isso não pode vigorar nenhum despacho que pretende ignorar a lei de bases ou a lei de reforço da autonomia das instituições. É preciso, pois, senhoras e senhores deputados, que se crie um regime que promova a exclusividade dos profissionais, que proteja o recurso mais valioso do SNS, quem se dedica a tempo inteiro no nosso serviço público, que permita captar profissionais para que os serviços não encerrem, para que os tempos de espera não se perpetuem, para que as populações tenham melhores cuidados. Isto é, aliás, algo que já ficou previsto na Lei de Bases, é, pois, tempo de o concretizar. Pergunta número 1 sobre isto.
Como se deve conseguir essa exclusividade? Responde o Bloco de Esquerda. Há cargos em que essa exclusividade deve ter condição obrigatória, como é o caso de diretores de serviço. Há casos em que deve ser opcional, a começar pelos recém-especialistas, por algumas áreas carenciadas e a alargar para todos os profissionais que queiram trabalhar a tempo inteiro e em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde. Com a exclusividade devem ser criados incentivos na remuneração, na progressão, nas horas para investigação e na organização do tempo de trabalho. Pergunta número 2. Com que recursos se pagarão esses incentivos? Porque certamente há quem vá dizer que um regime deste tipo vai ficar muito caro. Mas, senhoras e senhores deputados, caro é não haver profissionais no Serviço Nacional de Saúde e depois gastar o dobro ou o triplo para oferecer piores serviços à população. Mais de 260 milhões de euros em horas extraordinárias, 105 milhões de euros em prestações de serviços. Mais concretamente, onde? 36 milhões de euros em médicos sem especialidade para assegurar serviços de urgência, 8 milhões de euros para assegurar anestesia, 6 milhões de euros em obstetras, quase 3 milhões de euros em radiologia, outros 3 milhões em pediatria, mais 8 milhões de euros em medicina interna e por aí adiante. Hoje desperdiçam-se muitos recursos porque não há um regime de exclusividade. Havendo, esses recursos não seriam desperdiçados, mas sim investidos no SNS. Chama a atenção para o tempo. E termino com isto, Sr. Presidente, última frase. O Bloco de Esquerda está disposto a propor, a contribuir e a criar esse regime de exclusividade. A questão é, estarão os seus deputados dispostos a acompanhar? Muito obrigado.